Amém. Meus irmãos, no mês de maio a gente trata a temática família aqui na nossa igreja. E nesse mês de maio a gente está falando sobre os inimigos da família, os inimigos da família. Querendo ou não, nós precisamos nos atentar a essa realidade dos inimigos da família. E nessa noite a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos pecados encobertos dentro da família. Então vamos ler a palavra de Deus em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. É uma história bem conhecida do povo de Deus, mas que tempos em tempos é importante a gente trazer à nossa memória a realidade desse texto e dessa história que está na palavra de Deus. Atos capítulo 5, a partir do verso 1, nos diz assim: Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, o depositou aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando os moços, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço, quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando, os moços acharam-na morta, e levando-a para fora, sepultaram junto de seu marido. E houve, versículo 11, um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela tua palavra nessa noite. Que o Senhor possa falar aos nossos corações por intermédio dela, porque nós sabemos que a tua palavra é viva, que a tua palavra ela é eficaz e ela tem o poder de transformar o nosso coração, para que o nosso coração seja mais parecido com o Senhor. Obrigado por essa noite, obrigado por esse momento, e pelos méritos de Jesus Cristo, que nós oramos, agradecidos ao Senhor. Amém. No ano de 2008, São Paulo conheceu uma das histórias que ficou conhecida como o caso Nardoni. Já ouviu falar do caso Nardoni? Onde o Alexandre Nardoni e Ana Jatobá dizem que a sua filha do Alexandre e afilhada de Ana, caiu do 5º andar na Vila Guilherme, aqui em São Paulo. Até então, parecia um acidente, onde todos que presenciaram aquela realidade, daquele fato, daquele acidente, se comoveram, porque é uma tragédia, uma criança cair do 5º andar e perder a sua vida. Uma criança cheia de vida, uma criança que tinha tudo para dar certo, uma criança que iria crescer, se desenvolver, casar, ter filhos, cuidar dos seus pais, teve a sua vida interrompida logo cedo. Só que com o passar dos dias, diante dos depoimentos que o seu pai e a sua madrasta estavam dando, não estava batendo.
não estava batendo. E logo a polícia percebeu que não foi um acidente, mas foi sim um assassinato. Um pai culminou na morte da sua própria filha, junto com a sua esposa. E eles tentaram argumentar, tentaram falar que eles não tinham nada a ver, mas as provas estavam ali. As provas periciais estavam ali, não tinha como mentir. As provas estavam ali claras, mostrando que eles eram os autores daquele fato, aonde uma criança perdeu a sua própria vida. E quando não teve mais como esconder, descobriu-se que aquela criança era maltratada por sua madrasta. Era mal cuidada. Não era amada como deveria ser amada como uma criança. Não era respeitada, não era cuidada. Não se sentia provavelmente amada. E descobriram que ela sofria maus tratos. E maus tratos pesados, daqueles que deviam cuidar dela, que deveriam amá-la, ajudá-la em suas dificuldades. E por conta desses maltratos, teve um dia que maltrataram muito ela, bateram muito nela, e acharam que por conta dessas agressões, ela tinha perdido sua vida. E tiveram a ideia diabólica de jogar uma criança do 5º andar de um prédio. Vocês já pararam para pensar nessa história? Como é algo terrível, diabólico, cruel, maquiavélico, que fizeram com essa criança. Mas o que essa história tem a ver com a história de Ananias e Safira? O link que eu faço com a história dos Nardones, aonde foram julgados e condenados, e estão pagando pelo crime que fizeram, é que se escondia um problema que aparentemente as outras pessoas não sabiam, não estavam vendo ou não queriam ver, que eram os maltratos em relação àquela criança. Aquela criança, ela sofria na mão daquelas pessoas, ela era maltratada, e aquela surra que ela tinha levado antes de perder a sua vida, não tinha sido a primeira surra, porque eles encontraram sangue no carro. Quem é que leu a história, lembra que encontraram ali. Os peritos, eles usam uma tecnologia, onde mesmo lavando, você encontra vestígios de sangue. Encontraram no carro o sangue daquela criança. Então isso nos mostra que a agressão foi tão forte, que ela sangrou no carro, que ela foi ferida no carro. Mas provavelmente não foi a primeira vez que ela tinha sido agredida. Não foi a primeira vez que ela tinha sofrido na mão daquelas pessoas. E será que ninguém viu? Será que ninguém percebeu que ela estava sofrendo? Será que ninguém percebeu o que estava acontecendo na vida daquela criança? Porque o comportamento muda. A fisionomia muda, o brilho nos olhos, ele vai se apagando. A alegria, ela vai ficando tímida, ela não é mais aquela criança extrovertida. Será que ninguém percebeu? Ou será que eles encobriam muito bem esse pecado que estava acontecendo? Será que eles conseguiam encobrir de uma forma onde, Alexandre, Ana, vamos encobrir aqui onde ninguém vai perceber, ninguém vai desconfiar? Será que eles eram tão bons em esconder onde ninguém estava percebendo aquele fato? Só que esse pecado encoberto, escondido por eles, culminou numa morte. E o pior, numa morte de uma inocente, que não tinha nada a ver entre as discussões que eles viviam. E Ananias e Safira sofreram a morte por conta dos seus próprios pecados, por conta das suas próprias atitudes. Porque no começo da igreja de Jesus Cristo, eles tinham um hábito, as pessoas que eram recém-convertidas, de ajudar aqueles que estavam passando por lutas e dificuldades. A generosidade da igreja não é algo real de hoje, mas é algo que vem de muito tempo atrás.
Não foi a gente que inventou essa questão de generosidade. A igreja de Jesus sempre foi generosa. Então, no começo da igreja, em Atos aqui, é o começo da igreja. A igreja de Jesus começa em Atos 2, com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Ali começa a igreja de Jesus. Então, ela está sendo formada. Então você vê muitas pessoas que estavam se convertendo e ajudando uns aos outros que vinham, que passavam por dificuldade. E no final do capítulo 4 aparece um personagem chamado Barnabé. Lembra de Barnabé, companheiro de Paulo em suas missões? Aqui é a primeira vez que aparece ele, no finalzinho do capítulo 4. Um homem cheio de fé, um homem cheio de esperança, um homem generoso. Aonde ele decide vender uma de suas propriedades, ou a sua única propriedade, lá em Chipre, para ajudar os irmãos que estavam passando por dificuldades. E quando ele vende essa propriedade, e o dinheiro que ele arrecada e coloca aos pés dos apóstolos, aquilo é visto dentro da comunidade, da igreja, como algo notório. Algo valioso, algo honroso, aonde os irmãos falam, olha, que atitude nobre de Barnabé, que atitude bonita, cuidando dos órfãos, das viúvas, dos pobres, dos necessitados, daqueles que não têm o mínimo para viver. Então, quando ele vende a sua propriedade e coloca aquele dinheiro aos pés dos apóstolos, quer dizer, sob a responsabilidade dos apóstolos, a igreja vê como uma atitude honrosa, uma atitude bonita. Só que provavelmente Ananias e Safira estavam nesse momento. Eles deviam estar de longe ali olhando e falando, olha que atitude bonita. E aí, Safira, vamos vender aquele terreno lá em Parelheiros? E aí, Ananias, vamos vender aquele terreno lá em Alphaville? E aí, o que você acha? Vamos vender. Mas e aí, o que a gente faz? Não. Para a gente ter o mesmo prestígio que Barnabé teve, a gente fala que esse é todo o dinheiro da propriedade que a gente vendeu. Só que a gente retém um pouco. Ok, vamos fazer isso. E eles fizeram. Só que a gente sabe de uma coisa. Qualquer ser humano pode mentir para outro ser humano, mas para Deus ninguém mente. Ninguém mente. Você pode encobrir alguma coisa do seu cônjuge. Você pode encobrir alguma coisa dos seus pais. Você pode encobrir alguma coisa dos seus filhos. Mas Deus tudo vê. Dele nada passa despercebido, batido. Ele vê todas as coisas. E Deus viu o que eles estavam fazendo. Deus viu o que estava acontecendo. Então, Ananias vai lá depositar a sua parte aos pés dos apóstolos. E o Espírito Santo revela para Pedro o que tinha acontecido. E Pedro falando, Ananias, o que você fez? O que você fez? E esse que você fez aqui é interessante. Você que é esposa, você já falou para o seu esposo assim? O que você fez? O que você fez? Por que você não conversou comigo antes? Por que você não me consultou? Já falou assim com a sua esposa? Ou você... Esposa, já falou com seu esposo? O que você fez? Não, amor, eu passei lá, vi aquele carro lindo, troquei o carro. Não, eu fiz aquele negócio. O que você fez? Por que você não conversou comigo? Por que você não procurou conselhos? Por que você não procurou pessoas mais experientes para te indicar e te orientar nessas ações? Pedro fala, Ananias, o que você fez? A propriedade não é sua, Ananias? Sim, é minha. Se você quisesse ficar com todo o dinheiro que você arrecadou vendendo, você não poderia ficar? Poderia. Mas por que você quis brincar com coisa séria? Por que você quis brincar com coisas espirituais? Por que, Ananias, que você quis brincar com as coisas de Deus, Ananias? Por quê? Porque talvez ele não tinha conhecido o temor do Senhor? Talvez ele não tinha conhecido ainda quando a mão de Deus pesa sobre a vida de outras pessoas. Por que, Ananias, você brincou? E nos dias de hoje, tem pessoas que brincam com isso. Tem pessoas que brincam com as coisas do Senhor, achando que está tudo normal.
Tem pessoas que brincam, escondendo certas situações, achando que está tudo normal, mas não está. Então Pedro ele começa a confrontar Ananias. Começa a falar: Ananias, não era sua essa propriedade, e vendendo não era todo o seu dinheiro, então por que você mentiu? Mas Ananias, você não mentiu para nós, você mentiu para o Espírito Santo do Senhor. Então a justiça virá sobre você, e ele expira e morre. Ele morre literalmente, e o temor é tomado sobre todas as pessoas que estavam ali na igreja. Só que de repente não, depois de 3 horas, vem a sua esposa. E perguntam para ela: e aí, Safira? Essa propriedade é esse valor mesmo? Não, é esse valor mesmo. Mentira, Safira. Mentira. Seu esposo mentiu e morreu. E tá vendo aqueles homens ali? Foram eles que sepultaram ele, e eles vão sepultar você também. Ela cai e morre. E o temor vem sobre todas aquelas pessoas que estavam vendo aquela situação. E o que a gente aprende com essa história de Ananias e Safira? A primeira coisa a gente já conversou. E a gente já abriu, que de Deus nós não escondemos nada. Você pode esconder qualquer coisa das pessoas que estão próximas a você. Porque talvez você pode se gabar de ser bom em esconder as coisas dos outros. Mas de Deus nada a gente esconde. Uma hora é revelado, uma hora traz-se para a luz. E é interessante que às vezes nem Deus revela, o Facebook revela. Sabe por quê? Porque você já rolou a sua timeline do Facebook, de repente você vê alguém que você conhece, que comentou numa publicação que não tinha nada a ver. Já viu isso? Você não está buscando, você está passando ali, a sua rede social, você está ali. Daí de repente fala: fulano de tal comentou numa publicação que você fala: é essa pessoa mesmo? É essa pessoa mesmo? Eu não estou entendendo. Aí você fala: não é possível, devem ter hackeado o Facebook dessa pessoa, não é possível. Isso acontece. Porque não adianta a gente viver uma vida dupla. Uma hora a máscara cai. Uma hora a gente sabe quem é a pessoa. Uma hora se revela, uma hora é trazido à luz aquilo que estava em oculto, aquilo que estava em secreto. Aquilo que ninguém sabia, nem sua esposa, nem seu esposo, nem seus filhos, nem seus pais, uma hora é descoberto. Porque de Deus nada se esconde, uma hora Ele traz à luz. Porque, Ananias, que besteira você fez, cara? Não era para ter feito isso. Você acha que essa mentira ia ficar encoberta durante muito tempo? Você acha que você conseguiria esconder durante tanto tempo? Não tem como. O Alexandre Nardoni e a Ana Jatobá tentaram esconder, achando que ninguém ia perceber, mas a verdade foi trazida à luz. E descobriram que eles tiraram a vida de uma criança, no ano de 2008, aqui em São Paulo, na Vila Guilherme. Então não adianta a gente brincar escondendo aquilo que é errado, porque uma hora é trazido à luz. Não adianta a gente esconder, uma hora você falha. Uma hora você comete um equívoco e ali se percebe aquilo que estava em oculto. Só que a história continua. A história continua. E Pedro fala: Ananias, o que você fez, cara? O que você fez? Não era para você ter mentido. Não era para você ter feito isso. Não era para você ter entrado em caminhos aonde você não foi chamado. Crente não é curioso, né? A gente sabe disso. Crente não é curioso. Mas parece que às vezes a gente busca problema. A gente chama problema. Porque no contexto histórico aqui, quando eles veem que Barnabé foi extremamente bem recebido por vender a sua propriedade, eles decidem entrar por um caminho que eles não foram chamados. Não, foi Deus que despertou eles para realizar aquela atividade, e a gente vê que foi o diabo. Só que tem crente que entra por um caminho errado, sem ser chamado. O caminho está nem chamado, mas ele, por curiosidade, decide entrar. E quando ele entra, ele fala: olha onde eu estou metido. Olha onde eu estou enrolado.
Eu acho que eu já contei essa história para os irmãos aqui. Hoje de manhã a gente teve a palestra sobre finanças, né? Finanças da família. E esse negócio de Bitcoin é interessante, né? Que parece que vai resolver todos os nossos problemas. Agora é investir em Bitcoin. Investe em Bitcoin. E vocês estão vendo os rolos que está dando aí, né? Você já viu na televisão, você viram os jogadores lá, o que aconteceu, tudo mais, enfim. Aí, tal, ô Hélio, tal, você investe X valor, tal, depois você pode resgatar durante um tempo, tal, 10%, 12%, é uma rentabilidade, mas pode cair 8% ao mês. Eu falei, isso não é sério. Qual investimento te dá 8% ao mês, gente? Pelo amor de Deus. Que mundo que essas pessoas vivem? Falei, estou de boa, estou tranquilo. Só que alguns conhecidos meus entraram, crentes, hein? Crentes. Teve um que investiu 10 mil reais. Eu falei para ele, não faz isso. Não faz isso. Primeira coisa eu falei para ele, você viu essa empresa? Ela é registrada na CVM? Ele falou, o que é isso? Eu falei, meu Deus do céu, ele não sabe o que é a CVM. Comissão de Valores Mobiliários, tem que ter registro lá. Onde eles meio que vão regulamentando, eles vão fiscalizando empresas de investimento. Beleza, não, vou investir, porque isso aqui vai me ajudar no ministério. Eu falei, cara, beleza. E o cara era parente dele, olha só, parente dele. Aí, passa um tempo, ele parou de falar. No grupo, ele quieto, não falava sobre isso. Falei, rapaz, ele deve estar milionário, né? Esqueceu dos amigos, não fala mais nada, sumiu. Aí eu falei, e aí, tudo bem? O que aconteceu? Ele falou, cara, mó furada, era mó problema, parece que estão suspeitando que é uma pirâmide, porque a pessoa falou que a empresa começou a ter alguns problemas, e aquele repasse mensal não está sendo repassado, e a gente já entrou com advogado, e acontecendo isso, e vai ter uma reunião. Eu falei, eu não te avisei? Para que você quis entrar em algo que você não conhece? Que você não sabe? Para que você, como diziam os meus avós, sarna para se coçar? Para que você foi buscar isso? Aí, só que, olha que coisa, ele falou assim, eu estava na reunião lá com os advogados para tentar recuperar o pouco que eu investi, só que eu descobri que tinha outras pessoas que a gente conhece. Falei, o quê? Eu falei, não me fala, não quero saber de fofoca. Crente não gosta de fofoca? Não gosta dessas coisas, né? Pelo amor de Deus, né? A gente ora pela pessoa, fala, me fala para eu orar por essa pessoa, né? Crente não gosta de fofoca. Aí depois falando assim, não, teve fulano que perdeu 30 mil. Teve outro que perdeu um pouquinho mais. Eu falei, mesmo? Qual foi o máximo lá que a gente conhece que você acha que perdeu? Ele falou assim, 200. Eu falei, meu Deus do céu. Entrou por caminhos que não eram para entrar. Só que não para por aí, tá? Não para por aí. Porque as pessoas que ele colocou no esquema, falou, e aí, cadê? Cadê o lucro que você me prometeu? Cadê? Porque foi você que me colocou. Cadê? E começaram a cobrar. Começaram a cobrar um, começaram a cobrar outro. Só para resumir a história, um teve que mudar de casa. Teve que mudar de bairro. Porque começou a ser ameaçado. Tinha uns crentes perigosos que a gente não sabia, aí meio cangaceiro. Tem uns crentes perigosos. Aí falou assim, tinha uns caras estranhos rondando até a igreja. Eu falei, é mesmo? Não a nossa, a outra lá, enfim. A gente falou assim, contrataram capanga. Olha que história, o cara teve que mudar de bairro, mudar de casa, porque a vida dele virou um inferno. Porque ele entrou em lugares que ele não deveria ter entrado. Onde ele achou que ia tirar vantagem, que ele ia conseguir, que ia dar certo aquilo. E ele teve um grande problema. E tem crentes que entram em problemas. Só que aqui, Ananias e Safira conseguiram esconder. Só que uma hora estourou. Esse problema teve uma hora que estourou também. Porque chega uma hora que você não vai aguentar segurar essa bomba sozinho. Problema é igual nitroglicerina, uma hora estoura. Aí você fala, amor, eu preciso conversar com você. Fala, o que foi, amor? Perdi todo o dinheiro, apostei tudo. Aí você vai falar com seu esposo, amor, gastei todo o dinheiro, porque você não aguenta segurar o problema. Uma hora estoura. Esse problema, uma hora estourou. E quando o problema estoura, causa morte. Foi o que aconteceu com Ananias e Safira.
quando o problema estoura, causa morte. Aqui foi morte literalmente, viu? Isso aqui não é uma alegoria, isso aqui é literal, eles morreram literalmente. Era o começo da igreja, então eles precisavam entender sobre o temor e o temor de Deus, então Deus decidiu agir dessa forma. E tem casos que geram morte por conta de pecados encobertos. Que nem um exemplo, num adultério, às vezes quando o outro sabe que sofreu, foi traído, alguém que depositou a confiança, que fez um juramento no altar, dizendo, te amarei na saúde e na doença, na pobreza ou na riqueza, até que a morte nos separe. Quando a pessoa fica sabendo que aquela outra pessoa, que ela se dedicou em amar e amar até o fim, atraiu, ela morre por dentro. Os seus sonhos morrem. A sua vontade de viver morre. A sua confiança nos outros morre. Porque pecados encobertos mata. Em alguns casos a gente vê que literalmente, mas tem casos que não. Tem casos que não. Porque ele mata aqui dentro, porque a confiança agora não existe mais. Agora não há mais palavras que possam reconstruir aquilo que um dia foi construído e por conta de uma mentira foi derrubado. Só que, caminhando para o final dessa história, tem algo interessante aqui, que é o ponto que para mim é principal dessa história, sobre a questão de pecados encobertos. Que uma pergunta para vocês, vocês acham que foi a primeira vez que Ananias e Safira mentiram, sim ou não? Com certeza não. É uma mentirinha hoje, uma mentirinha maior amanhã, e uma outra mentira maior depois. A palavra de Deus nos ensina que um abismo, ele chama outro abismo. Eu gosto um pouquinho de futebol, só um pouquinho, eu não entendo muito não, assim. Mas vocês viram os jogos de futebol que estavam tendo aposta, aonde alguns jogadores estavam agindo de forma irregular? Aí teve, eu não sei se foi namorada, noiva ou esposa, que mandou assim pro jogador, eu não falei para você não entrar nessa? Eu não falei, a TV mostrou o print, eu não falei para você não entrar nessa? Eu não falei que dinheiro fácil, isso daí tinha coisa errada? Eu não falei. Eu não falei. Porque aqui, se um ou outro tivesse o hábito de não mentir, seja Ananias ou Safira, mas quando um fosse falar, e aí, vamos fazer isso? Outro ia falar, não vamos fazer, porque isso não faz parte da nossa índole. Isso não faz parte do nosso caráter. Isso não faz parte da nossa vida. Mentir não está culminado do nosso jeito de viver. Então, provavelmente, eles já tinham mentido. E o pior, mentido juntos. Porque tem famílias que encobrem o erro uns dos outros. Passa um pano ali, dá uma encobertada. Que nem eu já tive que tratar de situações que falou assim, irmã, não tem mais o que fazer, deixa eu conversar. Filho, o que está acontecendo? Até quando? Não, Hélio, está tudo certo. Eu falo, até quando? Aí a pessoa ia e falava, Hélio, eu preciso de ajuda em tal área. Teve uma vez, num culto de quarta-feira, que eu estava na igreja, aí chegou um adolescente lá, sozinho. Irmão, a gente tem aqui jovens, adolescentes, às vezes eles vêm no culto, mas sozinho, assim, do nada. Falei, tem alguma coisa. Mas beleza, falei, pode ser coisa da minha cabeça. Falou, Hélio, preciso conversar com você. Beleza, terminamos o culto. Só para a gente adiantar por conta do tempo, eu tive que acelerar a conversa, porque ele não parava de chorar e de confessar aquilo que ele vivia fazendo escondido. E chegou uma hora que ele não aguentou mais, porque aquilo estava matando ele por dentro. Ele falou, Hélio, eu não aguento mais viver essa vida. Se tiver que abandonar tudo para seguir corretamente os caminhos de Jesus, eu faço. Mas, por favor, Hélio, me ajuda. Eu achei isso interessante, que ele teve humildade para conversar e para pedir ajuda, porque ele já não aguentava mais. Aquilo estava matando ele por dentro.
Ele não queria viver daquela forma. Por quê? Porque aquilo não fazia parte da sua criação, da sua vida. Por algum motivo ele escorregou, ele falhou. E qualquer um pode errar. A questão é se você vai ficar no erro ou vai querer se reerguer novamente. E me parece que Ananias e Safira, eles tinham, talvez, essa questão de que não tem problema nenhum mentir. Não tem problema nenhum contar uma mentirinha. Não tem problema nenhum roubar a verdade de alguém. E é isso que eu acho um dos pecados encobertos mais grave na família. Quando a gente cria o hábito de encobrir o erro uns dos outros. Sabe por que é grave? Porque quem ama fala a verdade. Quem ama confronta, falando, você está errado. Você precisa mudar. Eu não compactuo com isso que você está fazendo. Isso está errado, você precisa mudar. Porque isso é inerente à sua essência como cristão. Você não consegue deitar no travesseiro, entendendo que você mentiu diante de uma coisa extremamente grave. Você não consegue. É por isso que você não vai compactuar. Mas se você é omisso, deixa um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, isso vai se prolongando. Porque toda queda não é de um dia para a noite. Assim como um adultério não é do dia para a noite. É aos poucos. É aos poucos. É um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois. E a gente vai encobrindo o erro do esposo, encobrindo o erro da esposa, encobrindo o erro dos filhos, encobrindo o erro dos pais. E sabe quando é que a gente vai acordar? Quando explode. Quando alguma questão fatal acontece. E aí a gente acorda e o temor toma conta dos nossos corações. E nessa noite, será que Deus ele não quer fazer uma faxina no nosso coração, falando, muda filho, muda de atitude, ainda dá tempo. Porque você tem a graça de estar aqui na igreja hoje e fazer uma conversão no seu caminho diante das atitudes que você está vivendo. Nós estamos falando sobre família aqui na nossa igreja, e a gente vai ouvir mensagens maravilhosas de encorajamento, de ajuda, vai renovar a nossa fé, a nossa esperança diante da família, só que existem problemas que precisam ser tratados. Problemas precisam ser tratados, problemas precisam ser resolvidos. Porque aqui nem Ananias nem Safira decidiram dar um basta nesses atos pecaminosos que nós chamamos de mentira. E é interessante que a Bíblia dá paternidade para Satanás só para uma coisa. Qual que é essa coisa? A mentira. A única paternidade que Satanás tem na Bíblia é a mentira. E eu não sei se você já percebeu, mas a gente vive em uma sociedade que parece que é normal mentir. Vamos ficar mentindo uns para os outros. Vamos ficar brincando de me engana que eu gosto. Até a gente ver aonde isso vai dar. Tem coisas, meus irmãos, que nós não podemos brincar. Tem coisas que nós não podemos achar que não está acontecendo. Nós precisamos resolver. Então, quando a gente vê uma atitude na família que é errada, precisamos resolver. Se a gente vê uma atitude equivocada, um pecado, nós não podemos aceitar. Não estou falando aqui de perfeição, irmãos. Qualquer um erra. Qualquer um erra. Eu estou falando em questão de planejar, de arquitetar, porque aqui o pecado deles não foi um acidente, foi algo que eles prepararam. Eles ficaram ali arquitetando o que fazer. Isso não pode acontecer nas nossas vidas, porque senão vai estourar. E quando estourar, gera morte. Não morte, literalmente, espero eu, mas às vezes morte sentimental, morte emocional e às vezes morte espiritual. Então, será que não é o tempo da gente olhar para dentro dos nossos corações e falar, Senhor, o que será que precisa ser mudado, que eu estou escondendo e eu não quero tratar, porque dói, porque machuca? Porque até quando a gente vai ficar encobrindo essas questões erradas que estão nos atrapalhando? E eu termino lendo com vocês Provérbios capítulo 28. Vamos ler Provérbios capítulo 28?
Eu não sei se você sabe, mas Salomão escreveu 3 livros. 3 livros. Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Cantares ele escreveu na sua juventude. Eclesiastes na sua vida mais perto do fim da vida, ali numa idade já um pouco mais idoso. Mas Provérbios é na sua idade madura, aonde ele já é um homem maduro, ele já experimentou algumas coisas, já tomou uns tombos, já tomou uns chacoalhão, e ele já aprendeu algumas coisas diante da vida. E diante dessa sabedoria que ele tem dada por Deus, olha o que ele escreve em Provérbios capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Por que será que às vezes a gente dá um passo para frente e 3 para trás? Será que a gente vai ficar brincando com o erro, achando que dá para viver uma vida dupla e que tudo vai dar certo? Não vai, não vai. Mas o versículo continua, mas o que as confessa e deixa alcança o quê? Misericórdia. Olha só que versículo especial para a gente nessa noite. Porque se existe alguém entre nós que está encobertando as suas transgressões, saiba que você nunca vai prosperar. E aqui, prosperar não tem a ver só com dinheiro não, viu? Tem a ver com bem-estar, tem a ver com paz, tem a ver com alegria, tem a ver com satisfação no lar. É isso que é a verdadeira prosperidade. Então, aquele que encobre nunca prosperará. Você vai viver assustado, porque você vai achar, uma hora vão descobrir, uma hora vai acontecer alguma coisa, você vai viver agoniado. Já viu pessoa que parece que vive assombrada, fica assim, andando assim, fala, misericórdia, gente, o que esse homem tem, o que essa mulher tem? Tinha um no lugar que uma vez eu tive que conversar com ele, que se não desse bom dia, boa tarde ou boa noite, ele achava que você tinha alguma coisa contra ele. Falei, pelo amor de Deus, acorda. Pelo amor de Deus, às vezes a gente nem te viu, e ele ainda era baixinho, não dava para ver ele às vezes. Então tem gente que é meio assim, vive meio assombrado assim. Mas será que não tem pessoas que vivem assim porque, será que não tem alguma coisa que ele está encobertando? Será que não tem alguma coisa que ele está escondendo? Porque é o desejo do nosso coração prosperar. Eu quero prosperar, você quer também? Eu quero, não tem problema nenhum em prosperar. Mas não dá para a gente viver uma vida dupla querendo que as coisas deem certo. Não vai dar certo. Se você nessa noite está encobertando as suas transgressões, não vai dar certo na sua vida. Não vai dar, não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. E é por isso que eu luto todos os dias. Senhor, perdoa-me pelos meus erros, por aquilo que eu penso, que eu falo, que eu faço. Senhor, me perdoa. Perdoa as minhas transgressões, os meus pecados. Senhor, me perdoa. Porque a sua palavra diz que aquele que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, nessa noite, você que está aqui, existe misericórdia sobre a sua vida. Ainda há uma oportunidade sobre a sua vida. Ainda há uma nova chance de deixar aquilo que está te atrapalhando e recomeçar uma nova vida. Jesus, ele estava em um lugar e levaram para ele uma mulher pega em adultério. E naquela época, uma mulher que era pega em adultério, interessante, pegaram a mulher e cadê o homem? Já notaram isso no texto? Cadê o homem? Que ela não adulterou sozinha, mas levaram uma mulher para ele, para que ele pudesse responder se deveriam apedrejar ela ou não, porque queriam testar Jesus. E naquela época, eles humilhavam as mulheres, diante de situações que nem me convém falar aqui. E eles levam ela para Jesus, e Jesus escrevendo ali na areia, diz assim, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Sabe o que Jesus estava querendo dizer ali? Que se a gente constrói uma sociedade onde eu te apedrejo pelo seu pecado e você me apedreja pelo meu pecado, não vai sobrar ninguém. O último apedreja-se a si mesmo e, se conseguir, desliga a luz. Porque não existe um justo sequer. Todos nós somos pecadores. E o que Jesus estava querendo dizer ali com a mulher samaritana, com a mulher pega em adultério,
É que nós precisamos viver em uma sociedade aonde você tenha um lugar seguro para poder confessar os seus pecados e ser ajudado. Não ser apedrejado, como os fariseus queriam fazer com aquela mulher. E essa é a nossa luta que a gente tem como igreja, porque você sabe o porquê que algumas pessoas encobrem alguns pecados? Porque o que vão achar de mim quando descobrirem isso? O que vão achar de mim quando descobrirem que eu faço isso? Não, eu vou esconder. Aí o diabo coloca essa pessoa dentro de uma armadilha que se chama medo e vergonha. O que eu vou fazer? O que vão achar? Mas no nome de Jesus, que nós sejamos uma igreja onde as pessoas possam encontrar ajuda. Amém, meus irmãos? Que sejamos uma igreja acolhedora. Uma igreja que confronta, sim, o pecado. Uma igreja que não aceita. Mas uma igreja que esteja disposta a ser como Jesus, aonde os outros queriam apedrejar, mas Jesus, ele ajudou. Ele acolheu, ele abraçou e falou: quem que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Nós não estamos aqui para nos apedrejarmos, mas nós estamos aqui para nos ajudarmos. Porque aonde é a sua dificuldade? É nessa área, a minha e outra. Aonde é que dói no seu calcanhar? Aonde é o seu espinho na carne? Porque todos que estão aqui têm uma área vulnerável. Se você não descobriu, acorda para a vida. Você também tem. Todos nós temos. Então, com a história de Ananias e Safira, nós aprendemos que na família nós não podemos encobrir pecados. Precisamos resolver, precisamos tratar antes que explode e gera morte. Mas será que na nossa família a gente encontra um ambiente seguro para a gente falar dos nossos erros, das nossas mancadas e dos nossos problemas? Porque um dia eu ouvi de um pastor que, se o filho ou a filha dele fizesse tal tipo de pecado, que a porta seria, se eu estiver errado, vocês me corrigem, serventia da casa, alguma coisa assim. Quando eu vi isso, eu falei assim: eu não quero ser assim, eu não quero. Irmãos, eu quero que a minha família saiba que a família dele é o lugar que ele mais se sente amado. Eu quero que ele olhe para a minha família e fale: o meu pai me ama. O meu pai me ama, ele não aceita os meus erros, ele não concorda comigo, mas eu sei que o meu pai me ama. Porque senão a gente vira uma casta de religiosidade, de farisaísmo, de hipocrisia, onde a gente não vai mais aguentar viver. Porque Jesus nos chamou para vivermos essa dinâmica, de ajudar uns aos outros e de perdoar uns aos outros. Então, se você tem um problema em alguma área, busque ajuda. Não espere estourar, não espere explodir, busque ajuda. Ore a Deus, converse com Deus, fala: Senhor, me ajuda, eu preciso mudar isso na minha vida, eu não posso ficar encobrindo durante mais tempo. Senhor, me ajuda. E se você se sente confortável para conversar com alguém maduro, para te ajudar a resolver esse problema, se você se sente confortável, procure ajuda. Procure ajuda no nome de Jesus, não deixe a bomba explodir. Abandone esse pecado, porque nós somos a comunidade dos perdoados por Jesus. Nós somos uma comunidade onde a gente ajuda uns aos outros, diante dos problemas que a gente vive. E é por isso que eu termino dizendo para você, assim como Jesus fez com a mulher pega em adultério, nós precisamos fazer. Jesus no final falou: vai e não peques mais. Jesus não se conformou com o pecado que estava destruindo ela. Mas Jesus falou para ela: filha, aqui você é perdoada. Aqui você vai receber ajuda para abandonar essa vida de adultério. E será que na igreja você encontra um ambiente assim, que você se sente confortável para procurar ajuda diante do pecado mais sujo que você possa estar vivendo? Você consegue encontrar? Se você não consegue, vamos construir esse ambiente. Vamos trabalhar por esse ambiente, aonde os nossos adolescentes, jovens, adultos, senhores e senhoras, possam encontrar na igreja um lugar seguro, aonde eles possam procurar ajuda. Aonde eles possam estender a mão e falar: me ajuda no nome de Jesus, eu não aguento mais viver com isso. Eu não aguento mais viver com esse problema. Porque assim nós seremos igreja,
quando nós amarmos uns aos outros, quando nós ajudarmos uns aos outros, quando nós imitarmos os ensinamentos de Jesus, buscando a cura, a restauração uns dos outros. Queria orar por você nesse momento. Feche seus olhos, por gentileza. Nesse momento, converse com o Senhor, é você e Deus. É você e o Senhor, e é a oportunidade que você tem de conversar com Deus e talvez acertar as pontas soltas da sua vida com o Senhor. Nessa primeira parte, seria pertinente a gente ter um momento de confissão de pecados. Falando, Senhor, me perdoa. Me perdoa pela vida que eu tenho levado. Me perdoa pela vida dupla que eu estou vivendo. Confesse ao Senhor. Fala, Senhor, eu tenho tentado me libertar desse pecado que há tantos anos me escraviza e eu não consigo. Eu escondo da minha esposa, eu escondo do meu esposo, eu escondo dos meus filhos, eu escondo dos meus pais. Mas, Senhor, eu não consigo esconder da Tua presença os pecados que tão de perto me rodeiam. Então, nessa noite, peça perdão ao Senhor. Fala, Senhor, me perdoa. Porque eu sei que os meus pecados, as minhas transgressões, tem atrapalhado não somente a minha vida, mas a vida da minha família. A minha vida está estagnada, a minha vida está parada, a minha vida não anda, não vai para frente. A minha vida não se desenvolve porque há transgressões encobertas. Então nessa noite fala, Senhor, me perdoa. E fala, não tenha vergonha de falar. Por mais sujo que seja o seu pecado, fale ao Senhor e Ele vai te perdoar. Mas esteja disposto a deixar, porque aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. E aquele que vai diante do Senhor com humildade, pedindo perdão, de maneira nenhuma o Senhor lança fora, porque Ele é o Pai de toda a consolação. Ele é o Deus que é amor. Ele é o Deus que perdoa. Ele é o Deus que restaura. Ele é o Deus que cura. Nenhum de nós que estamos aqui nessa noite somos perfeitos. Todos nós somos pecadores. Todos nós temos atos falhos que, se você procurar, talvez você teria até motivos para se entristecer com uma pessoa que está à sua volta. Mas que nessa noite você não seja a pessoa que irá tacar pedra, mas que nessa noite você seja aquela pessoa que vai abraçar, que nessa noite você seja aquela pessoa que vai ajudar o pecador, a pecadora que precisa de ajuda, que você não seja aquela pessoa que vai culminar na morte espiritual, emocional dessa pessoa, mas que você seja uma ferramenta do Senhor na restauração na vida dessa pessoa, que você seja uma ferramenta na cura da vida dessa pessoa, que você seja um instrumento de ajuda do Senhor para reerguer essa pessoa, que você nessa noite seja essa pessoa. Não busque tacar pedras, busque abraçar pessoas. Não busque ferir pessoas, busque curar as pessoas. Foi para isso que Jesus nos chamou. Foi para isso que Ele nos salvou. Obrigado, Senhor, por essa noite tão especial. Obrigado pela Tua palavra, onde o Senhor nos traz a memória que nós não podemos ficar brincando com as coisas espirituais. Senhor, nos perdoa nessa noite.
Perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas transgressões. Perdoe aquilo que pensamos, falamos ou fizemos, que o Senhor não se agradou. Senhor, nos perdoa no nome de Jesus. Precisamos da sua ajuda para deixar aquilo que não te agrada e para continuar te servindo com amor, integridade de coração, fidelidade, retidão. Senhor, nos ajuda no nome de Jesus. Se há alguém sem forças, dê forças a essa pessoa, meu Deus, para abandonar esse pecado na família. E, meu Deus, nos ajuda a ajudarmos aqueles que precisam ser ajudados. Tire das nossas mãos as pedras, aonde somos tentados a ficar agredindo uns aos outros. Mas coloque amor no nosso coração para abraçarmos os pecadores. Porque o Senhor nos abraçou primeiro. O Senhor nos amou primeiro, mesmo estando ainda presos nos nossos pecados e delitos. Obrigado por nos perdoar, Senhor. Obrigado por nos ajudar. E nos ajuda a sermos uma igreja de perdoados por Jesus. Nos ajuda a sermos uma igreja de pessoas amadas por Jesus, aonde não tenhamos vergonha de mostrar verdadeiramente quem nós somos, porque seremos acolhidos, seremos ajudados, seremos restaurados. Nos ajuda a sermos uma igreja assim, para o bem de cada um de nós e para a glória do Senhor. E é pelos méritos de Jesus Cristo que eu oro, que nós oramos, agradecidos ao Senhor. Amém.